continuidade ao vídeo e esse vai ser o vídeo conclusivo justamente disso. Qual a função desses dons? Qual a função dos dons espirituais? Qual o propósito deles? A função dos dons espirituais é aperfeiçoar a igreja, combate as forças espirituais da maldade, como eu bem disse. Efésios capítulo 6, versículo 12 nos esclarece isso. Capacitação, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, edificação, exortação e consolação, como 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. A igreja precisa disso. Os dons espirituais não cessaram. Eles continuam em atividade. Nós é que não nos apercebemos disso. Nós é que não entendemos qual o propósito do Espírito Santo para a sua igreja. Quando subjetivamos o Espírito Santo, relegando a ele apenas o abajur naquele imóvel no nosso quarto, nós estamos desmensurando a obra do Espírito Santo, que é muito maior do que nós, é muito maior do que nossas ideias, do que nossas conjecturas, do que a nossa mediana sabedoria. Somos medianos quando pensamos assim. Não é? Deus nos abençoou de uma maneira poderosa e maravilhosa. Nós detemos todo o poder e não compreendemos isso. E não sabemos como usar este poder. Por isso a igreja se encontra iludida. Não é? O mundo invadiu a igreja, iludiu a igreja, enganou a igreja. Por quê? Porque tiraram o Espírito Santo Todo-Poderoso, o Espírito Santo que tem o poder supremo em suas mãos, esse poder que o Espírito Santo, que Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus está dizendo, eu dei todo o poder a vocês, mas vocês não vão saber usar. Por isso que o Espírito Santo vai ficar com vocês para orientá-los, para educá-los como usar este poder. E nós não estamos aprendendo, tá certo? Mas existe um pequeno grupo de remanescentes fiéis ao Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo tem ensinado a eles, e eles têm usado esse ensinamento para que a obra do Espírito, para que a obra do Evangelho de Cristo, que está sendo pregado pelo mundo aí afora, seja uma obra onde há evidências de manifestações de poder e maravilhas. Nós é que não estamos sabendo, é só nos informarmos e ver como é que igrejas sobrevivem diante de uma violência tão cruel, tão infame. Como é que nesses países onde cristãos são mortos diariamente, a igreja continua crescendo. Isso é porque há uma manifestação do Espírito Santo. Como o Espírito Santo está fazendo isso? Apenas usando palavras humanas, persuasivas, intelectualizadas, teologia, filosofia cristã, cosmovisão cristã? Não. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo mostrando essas pessoas através do testemunho deles e do poder. É esse poder que atrai a elas. Essa manifestação de, meu Deus, isso sim é o verdadeiro Deus. Não é que Deus subjetivo é esse que não tem poder de nada, está escondido lá no limbo. Nós pegamos a Sagrada Escritura e sempre pronto. A Sagrada Escritura é necessária. Meu irmão, claro que é necessária. Claro que é necessária, mas é as Sagradas Escrituras que nos ensina sobre esse poder, como administrar esse poder, e como o Espírito Santo vai nos ensinar a administrar o poder. Só quem não vê é cego. A Bíblia não pertence às nossas conjecturas, às nossas ideias, aos nossos pensamentos. Ela não é exclusivamente minha ou da igreja que eu faço parte, das Assembleias de Deus. Ela pertence a todo aquele que crê. Irmãos, a obra do Espírito Santo foi ontem, hoje e será amanhã. Ninguém pode conter o Espírito Santo. Ele voa, ele é como o vento, vai para onde ele quiser. E nós somos levados por este vento para fazer a obra dele. Por isso há muitos que sofrem, por isso há muitos que estão dormentes na fé, muitos cristãos com ansiedades, com depressão, porque se esqueceram disso. Claro, deram ouvido ao liberalismo teológico, ser intelectual demais, deram ouvido demais às experiências subjetivas de muitas igrejas neopentecostais e de até pentecostais. É necessário que a gente veja tudo e o que de bom eles nos trazerem, a gente pega para nós como aprendizado. O que os neopentecostais têm para me ensinar? Tem sim. O que os liberais têm para me ensinar? Tem sim. Muitos homens piedosos de Deus hoje são liberais. Não é? Rudolf Bultmann, quando eu li o livro dele de Romanos, maravilhoso. Mas era um homem que tinha que tirar o sobrenatural de Deus. Que fica melhor para se evidenciar o Jesus histórico. A ideia era boa, mas o fim dessa ideia foi horrível. Então a gente precisa compreender isso. A gente precisa ter essa percepção. A gente precisa do Espírito Santo para entender esses movimentos espirituais do diabo. O diabo ele age pela sutileza, irmão. Meu querido irmão, pelo mínimo detalhe que nós não nos apercebemos. Quando você abre a boca em púlpito e diz que a obra do Espírito Santo foi só no passado, que não precisamos mais dessa obra, o diabo fica vibrando. Beleza, creia a si mesmo. Ou quando nós nos afogamos naquelas experiências subjetivas, histéricas, dizendo que trata-se do Espírito Santo sem decência, sem ordem, aquele descontrole fenomenal, o diabo fala, que maravilha.
Disse, meu Deus, um lado e do outro. Pois é, nós temos a palavra do Senhor que nos orienta a entender a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda mostrando assim, ó, iluminando, não daquela maneira que ele abajur, para que nós possamos entender que o Espírito Santo é uma obra, a obra do Espírito Santo, os dons espirituais, eles nunca cessaram, eles continuam aí. Nós é que o rejeitamos. É isso que nós precisamos entender. Não temos vergonha do Espírito Santo. Como é que os profetas do Velho Testamento agiam? Como os apóstolos agiam? Como os pais da igreja agiram? Na história da igreja você vai ver coisas extraordinárias acontecendo. Até mesmo dentro da igreja protestante e dentro da igreja católica tem fenômenos extraordinários acontecendo. E nós precisamos compreender isto. E não temos compreendido porque queremos, porque os nossos ouvidos agora estão dando ouvidos àquele vento, aquelas doutrinas, aqueles ensinos, aquela teologia estapafúrdia que tem invadido a nossa cabeça e nos lançado nesse mar subjetivista, não sei se existe a palavra, tem nos colocado dentro desse mar. E aí, perdido dentro desse mar, nessa canoazinha sem direção, que é o Espírito Santo que nos conduz a Cristo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos mostra o caminho certo a seguir. E nós temos pegado o Espírito Santo, como a gente vê nos desenhos animados do filme, pegado um vagalumezinho, jogando os vagalumes dentro de um vidro, né? E a gente guarda e só usa ele quando a gente precisa. Ô, meu irmão, não faça isso. Revejam os seus conceitos, estudem, pesquisem. É impossível você ser crente acreditando que Deus agiu de uma maneira numa época e de uma maneira diferente em outra época. Eu acho que a nossa visão é que é diferente. Deus tem agido da mesma maneira sempre. A gente é que não tem entendido isso. Jesus Cristo disse assim, eu vejo até muitos pregadores, Deus do Velho Testamento, blá, 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 esse Deus aí, ignora, nem tudo que está no Velho Testamento, isso que bobagem, não acredite nisso. Jesus Cristo disse, tudo que o Pai me disse, tudo que eu aprendi com o Pai. Capítulo 16 de João, vou deixar aqui, Jesus diz que o Espírito Santo vai vos ensinar tudo que ele ouviu lá em cima do Pai, da maneira como eu vi. Esse Pai do Velho Testamento, foi ele que nos enviou e nos ensinou como a gente tinha que fazer. E aí vão negar isto? Aí lá vem esses ensinadores e pregadores de hoje. Que absurdo, que absurdo. Por isso que existe uma tentativa crescente dentro da igreja cristã, tentando trazer aquela igreja de 20, 30, 40 anos atrás para os dias de hoje. Não, irmãos, não vai acontecer. Passou aquela época, nós estamos nesse momento agora. O que nós podemos fazer com urgência é aprender com eles, que é o que nós temos feito, que é o que eu tenho feito aqui. Eu tenho livros aqui extraordinários, eu tenho esse livrinho meu, bem antigo. Esse aqui que eu comprei em 94, já tem uma edição nova de Juan Carlos Ortiz, o discípulo. Eu vou até fazer um videozinho sobre isso, o que é ser discípulo de Cristo. Qual a diferença do seguidor e do discípulo de Cristo? O que é o seguidor de Cristo e o que é o discípulo de Cristo? Baseado nesse livrinho aqui, ó, que eu comprei em 94, é muito mais antigo. Deixa eu ver se tem aqui as edições dele. 6ª edição de 1980. Quantos anos de 1980 para cá? Mais de 30 anos, mais de 40 anos eu acho. E o assunto que está aqui, irmãos, é o mesmo de hoje, é o que nós precisamos para hoje. Juan Carlos Ortiz. E aí chegamos à conclusão, E eu vou me utilizar do texto bíblico para trazer essa reflexão, não é para nós, que os dons do Espírito Santo são sim para hoje, para amanhã e para sempre. Não tenha dúvida que o Espírito Santo não ia de maneira nenhuma. Meu Deus, eu não vou nem entrar em detalhes a respeito desse assunto. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Olha, Paulo disse isso só para a igreja daquela época, para a gente não. Não pode tirar isso aqui da Bíblia, os dons do Espírito Santo, tire tudo isso. O irmão até por ignorância agir assim. Não é ignorância, meu irmão. Isso aqui não é um livro de física, não é um livro de filosofia, não é um livro de filosofia de Rumi, os pensadores, não tem nada a ver com isso. Isso aqui não é um livro de ciência física, química, biologia, nada disso. Isso aqui é um livro divino, inspirado por Deus Todo-Poderoso. Um livro que transforma vidas, um guia para a sua vida.
As palavras que estão aqui, elas não pertencem a essa camada natural e física, ela pertence à camada sobrenatural. Você tem em suas mãos aqui um poder imensurável e que você precisa do Espírito Santo para entender isto. Não, mas pronto, só com esse poder está tudo resolvido. Meu irmão, aqui nos ensina como ter, como aprender, como usar este poder. Romanos capítulo 12, versículo do 1 ao 8. Olha que extraordinário esse texto. Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dado, a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, esse tem um, esse tem outro, esse tem um, esse tem outro, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. E o que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Dons espirituais, meus queridos e amados irmãos e amigos, são para hoje sim, eles não cessaram. Nós é que precisamos compreender isso. Não estou conclamando a igreja a ser um grupo de fanáticos loucos, de maneira nenhuma. Só estou mostrando a vocês que nós precisamos dos dons espirituais. Nós precisamos demais desse poder. Olha o que está acontecendo com a nossa igreja. Olha o que está acontecendo. Heresias e mais heresias. Essa semana eu vi no Instagram um pastor conhecido do Brasil dizendo que nós não precisamos da mensagem da ressurreição de Cristo. Ela não tem nada a acrescentar. Ele falou sobre tudo, Jesus, a cruz, o amor. Aí no final disse, olha, nós não precisamos acreditar na ressurreição. Eu até pensei que ele estava usando a palavra não acreditar na ressurreição. Eu estava tentando entender, puxa vida, eu acho que ele está usando isso aí de maneira que possa parecer que é subjetiva, mas não é. Mas ele disse, a ressurreição não é a mensagem do Evangelho. A ressurreição não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é a cruz de Cristo. Eu disse, opa, está errado. O apóstolo Paulo diz aqui no capítulo 15 de Coríntios, né? Capítulo 15, ele fala sobre a ressurreição de Cristo. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Não parece um absurdo que eu vi no Instagram ele falando. Isso aconteceu aqui há mais de 2000 anos atrás, há mais de 1900 anos atrás ou mais. Nós vemos acontecer nos dias de hoje. Como essa Bíblia aqui não é um livro divino? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é a vossa fé. E assim somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos nem ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceram os vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Para esses que acham que a ressurreição não tem importância, né? A ressurreição é a base da mensagem de Cristo. Concluindo, com toda certeza, os dons espirituais não cessaram. Não cessaram, mas eles cessarão um dia. Ah, sim. Jesus Cristo disse, enquanto eu estiver aqui, eles não jejuam e nem oram. Mas depois que eu for, eles vão jejuar, vão orar, vão se dedicar mais. Então, quando o doador dos dons voltar, aí eles vão cessar. Porque
o doador dos dons voltou e disse: pronto, agora é comigo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu agradeço a todos de coração, peço que se inscrevam no meu pequeno canal, façam parte dessa voz que clama no deserto, se inscrevam, comentem se quiserem, dê um joinha, me ajuda um pouco. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.